Fala, gente, bom dia. Hoje eu tô aqui, ó, e me escondi, tentei me esconder aqui na garagem da onde eu moro, mas aqui é muito barulho de frente pra rua, mas eu vim falar algo bem interessante pra vocês. Lembra que eu falei com relação à questão da idade, sobre a maturidade, você não ser mais escolhido para absolutamente nada, que você fique invisível? Ontem eu fui fazer uma entrevista com uma figura masculina, né? Lembra que eu falei sobre a diferença da figura masculina para feminina, ou para aquelas pessoas que têm uma visão, que são muito visuais e querem ver você de perto, né? Querem ver se você ainda dá um caldo, se você ainda tem uma aparência, se entre colocar uma pessoa novinha, uma pessoa mais coroa, ela quer te ver. Aí ontem eu fiz uma entrevista mais ou menos de 1 hora, gente, eu amei. Eu acho que pela primeira vez eu fui assim, tratada com respeito pelo meu entrevistador, pelo CEO da empresa. A gente chama de CEO, né? Gerente a gente chama hoje de CEO. Ah, que chique! E ele foi um fofo comigo porque ele me fez a primeira pergunta, onde eu morava, né? Se era difícil chegar onde eu ia. Eu falei que no trabalho, eu falei que não. Pelo contrário, era muito mais fácil do que trabalhar na Barra, em outros lugares onde eu habitualmente trabalho. Segunda, qual a minha idade? Eu, 57, não, 56, faço 57 agora, ele igual a mim. E ele perguntou pra mim assim, você se aposenta quando? Aí veio a pergunta, né? Aí eu falei assim, não é possível que você também vai me perguntar isso. E daí assim, eu fui muito simpática com ele. Eu falei assim, nossa, você também vai me perguntar isso? Mas eu não vou parar de trabalhar, não. Ele falou, Helena, deixa eu ser sincero com você. Nossa, ele foi assim, ele foi maravilhoso, ele foi um fofinho. E por mais que ele pague menos do que outros lugares, mas a sinceridade dele me conquistou. Ele falou assim, Helena, hoje a gente tem que perguntar isso, que você sabe que tem quem tá para se aposentar. E os aposentados, existem alguns encargos da lei que ficam mais pesados pra gente. Por exemplo, a gente não pode tomar determinadas atitudes, se eu tiver... Ele foi muito claro comigo, cara, ele foi muito claro comigo. E aquilo assim, foram 10 pontos, se ele quisesse me chamar, eis-me aqui, eu tava pronta pra ele. Né, a farmácia bomba, dá movimento, não ia ganhar essas coisas não, mas só pelo fato da sinceridade dele. E ele falou, se eu contratar uma pessoa mais nova que você, ela vai querer CLT. E se eu souber que você tá para se aposentar, eu vou te contratar como MEI. Como seria para você? Falei, cara, seria maravilhoso. Eu falei para ele que tudo a gente negocia, né? Aí ele perguntou a minha expertise, o que eu fazia, com quanto tempo eu fui propagandista, quais os setores do Rio de Janeiro, setores que eu fazia, como é que eu atendi um cliente, como é que era uma dispensação, como é que era feita uma expedição. Ele me fez todas as perguntas de uma empresa. Enfim, pela primeira vez, gente, nesse 1 ano e pouco, né? Porque minha irmã é advogada e eu digo para vocês que eu sempre, nesses anos todos que eu trabalhei, eu nunca precisei acionar um advogado, porque graças a Deus eu trabalho com as pessoas com relação de confiança, né? Então eu procuro confiar muito no meu empregador e eu transmito muita confiança para as pessoas. Não preciso, né? A última empresa que eu saí, Helena, tem que vir aqui assinar a homologação, essa que ficou comigo só para extrair de mim as minhas... Ainda fiquei, me lembro que na época ainda fiquei assim, não vou ensinar, mas eu estava trabalhando, precisando do trabalho, eu jamais pensei, né? Foi quando eu descobri que minha sobrinha, quem viu o vídeo passado vai entender o que eu falei aqui. Então eu achei assim, de uma elegância, sabe? Ele foi de uma elegância, de uma clareza, sabe? E ele falou assim, Helena, inclusive tem empresas que só contratam pessoas aposentadas, né? E ele falou assim, gostei de você, mas eu ainda tô com uma penca de gente para entrevistar. Se eu quiser você, ou se a empresa, né, que não foi esse termo que ele usou, mas se a empresa escolher você, eu vou estar com o teu currículo. E ontem à tarde eu mandei um texto para ele agradecendo pela elucidação, porque ninguém nunca tinha sido tão claro como ele foi. Então, ó, muitas palmas. Se futuramente eu decidir por alguma empresa ou eu voltar a trabalhar, eu vou vir e expor essa empresa e deixar um agradecimento muito e dar o link da empresa, porque para mim o que vale mais é a sinceridade,
né? Apesar de ter saído do bairro onde eu moro para Pavuna e ter voltado, gente, para quem vai daqui para Nilópolis, daqui para qualquer outro lugar do Rio de Janeiro, chega mole. Então eu cheguei em 1 hora e voltei 1 hora e meia. Para mim seria mamão com açúcar. Eu vou fazer um vídeo agradecendo a ele e indicando a farmácia dele pela clareza, porque é pelo líder. Você conhece o liderado pela cara do líder. E se ele é um líder franco, a sua equipe vai ser transparente. E isso para mim foi de um extremo bom gosto. Eu quero agradecer ao João, sem citar o nome, porque ele foi muito franco comigo. E ali é isso mesmo, é o que eu fiz. Do meu bolso paguei meu INSS do mês, né? Porque realmente esse ano eu dou entrada na minha aposentadoria. Sobre isso, gente, nada mais claro do que você saber. Agora, como você faz com uma lei do nosso estatuto, da nossa Constituição, que a mulher tem que trabalhar até os 62 anos, mas não consegue trabalho? Deixa essa pergunta para você. E será que alguém vai te dizer isso? Será que um deputado, alguém vai te falar isso, só vai te forçar a trabalhar e pagar o teu INSS? Como é que você resolveria? O que você acha disso? O que você acha da atitude que esse cara teve comigo? Para mim foi louvável, de repente, para você não. E o que você acha de um país que a mulher tem que trabalhar até os 62 anos, mas não tem emprego para trabalhar? Deixa essa pergunta para você. Um beijo, gente. Helena de Almeida Rodrigues, 56 anos, quase trocando, né? 56, quase fazendo 57. Mas expertise na área de vendas, expertise na área de relações humanas, implantação de chats, de conversa, supervisão e tudo mais. E vendas. Sou muito boa de vendas, sou psicanalista, mas ainda não atuo, sou massagista, estou me especializando na área de essência, né? Sou terapeuta floral, ainda não exerço e trabalho com essências, com oleoterapia, né? Vamos dizer assim, aromaterapia, com velas e tudo mais, porque é o poder da cura também através da ciência, tá? Beijo, deixa a tua opinião pra mim, que pra mim, cara, é maravilhoso. E compartilha esse vídeo, porque muitas mulheres não sabem que elas são obrigadas a trabalhar até o limite, mas não tem emprego porque sofre preconceito, porque eles preferem uma pessoa mais novinha, talvez nem com tanta expertise, mais nova do que você, que carrega uma boa bagagem, como diz uma amiga, tem até cara de blogueira, né não? Beijo, meus amores, um ótimo dia pra vocês.